Povo de Deus, eu quero tirar um momento aqui antes da gente iniciar a live. O Senhor, o Espírito Santo me trouxe um direcionamento aqui, amém? E eu quero ser obediente ao que o Senhor pediu para fazer. E antes da gente iniciar a live, vamos adorar, amém, a Jesus. Eu quero que você libere palavras de adoração a Jesus, que você mostre a Ele toda a sua gratidão, que você, em nome de Jesus, venha chamar a atenção dEle, render graças, glorificar e exaltar o único que é digno de receber a tua adoração, amém? Libere palavras de adoração a Jesus. Diga o quanto você o ama, diga o quanto ele é especial, que não existe vida. Deixa o Espírito Santo te conduzir, amém? Em nome de Jesus. Enquanto isso, povo de Deus, eu vou colocar um louvor aqui, deixa eu só ver se vai dar certo. Porque o Senhor pediu para me fazer isso agora. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Eu vou colocar um louvor e a gente vai deixar esse louvor ministrar a gente, amém? Eu não sei porque que o Senhor está pedindo para mim fazer isso, mas eu vou fazer. Se eu sentir, amém? Então, eu vou colocar aqui um louvor. Enquanto isso, você vai falando com o Senhor, amém? Deixa eu ver se o meu computador vai ajudar. Senão, a gente faz sem o louvor mesmo. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Peraí. Peraí. Deixa eu ver se ele vai. Em nome de Jesus, vai. Em nome de Jesus. Vamos lá. Acredito que Deus queira fazer algo, amém? Através deste momento de adoração aqui. Às vezes a gente não entende o que Ele quer, amém? Bom dia, Mariodete. Bom dia, Iriadja. Amém? Glória a Deus. Bom, abriu aqui. Vamos lá. Agora tem que tocar. Vamos ver. Vai dar certo, Senhor, em nome de Jesus. E aí depois a gente já ora e deixa o Espírito Santo de Deus conduzir, amém? Bom dia, Nanda, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Vânia. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Cléo. Já falei. Amém, Katsu? Bom dia. Vamos lá. Deixa eu só pular aqui. Aleluia. Deu certo. Vocês estão conseguindo ouvir o louvor? Bom dia. Tá dando para ouvir? Amém. Então, deixa esse louvor ministrar vocês agora, amém? Eu vou ficar quietinha aqui. Deixa eu te dizer que tinha perdoar o mundo pecado. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe. Eu escutei a tua voz,
chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo Salvador, meu resgatador. Livraste a mim. Meu Salvador, meu resgatador. Pessoal, o Senhor está pedindo para mim falar aqui, amém? Enquanto esse louvor está tocando, enquanto esse louvor está sendo ministrado, amém? O Senhor está ministrando corações, o Senhor está quebrando, amém? Pessoas que não conseguiam estar diante da presença de Deus. O Senhor está ministrando em nós agora o espírito da gratidão e do reconhecimento na profundidade do amor de Cristo, amém? Pessoas que se esqueceram de onde o Senhor tirou, pessoas que se esqueceram, amém? Dos momentos em que ouviu Jesus chamando, e que o Senhor, em nome de Jesus, continue trabalhando dentro de cada coração, quebrando, em nome de Jesus, toda altivez de espírito, Pai. Traz, Senhor, em nome de Jesus, a libertação, Pai. Traz, Senhor, em nome de Jesus, gera em nós um coração grato, um coração, Senhor, que reconhece, Pai, a Tua graça, que reconhece o Teu poder, Pai, que reconhece a Tua santidade. Leva-nos, Senhor, ao nível mais profundo de renúncia, Pai. Leva-nos, Senhor, ao nível mais profundo de santidade, Pai. Rakanta labassomenerai. O Senhor quer, em nome de Jesus, que a gente venha e está, em nome de Jesus, buscando santidade, arrependimento verdadeiro e genuíno, colocando diante da cruz do Cordeiro tudo aquilo que ainda nos impede de estarmos rendendo adoração verdadeira e genuína, de reconhecer que só Ele é Deus, que só Ele tem o poder, que só Ele tem o domínio, que a vontade dEle sobre cada um de nós é boa, perfeita e agradável. O Senhor está agora quebrando, amém, amarras, desfazendo amarras de corações que estavam duros, de corações que não se rendiam na presença de Deus. O Senhor está agora, rakanta labassumenihai, tratando almas feridas. O Senhor derrama o bálsamo. Ora, canta labassumenihai. O Senhor derrama o bálsamo que cura, o bálsamo que tira toda a dor, o bálsamo do eterno, aquele que faz sarar todas as dores, todas as feridas, as angústias. O Senhor te cura agora, regadassumenihai. Enquanto esta música, esse louvor é entoado, enquanto essas notas musicais são tocadas, o Senhor quebra cativeiros, o Senhor abre grilhões, o Senhor traz santificação no corpo, na alma, o Senhor traz alinhamento entre o espírito. A partir de hoje você não será mais o mesmo, você não será mais a mesma, você se tornará um adorador em espírito, em verdade, em profundidade, em totalidade de caráter, de alma, de espírito. Porque fluirão rios de água viva, rios de água viva, direto da fonte do eterno. O Senhor libera novos acessos, o Senhor libera um novo nível de profundidade e intimidade. E aquele que tem sede, venha e beba da água da fonte da vida. Mas, Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Nós te rendemos graças. Nós glorificamos e exaltamos o único que é digno, Pai. Que a gente venha te adorar, Jesus.
Que a gente venha te adorar, Jesus. Que a gente venha te servir, Pai, independentemente, Senhor, do que possa acontecer com as nossas vidas, porque a nossa vida não pertence mais a nós, Pai. A nossa vida, Senhor, pertence a Ti, Pai, ao Cordeiro, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Povo de Deus, eu fui obediente ao que o Senhor pediu, amém? O Senhor me mostrava algumas pessoas que tinham dificuldade de adorar, corações aprisionados, corações presos, que por mais que a pessoa tivesse vontade, ela não conseguia liberar a adoração verdadeira e genuína. E nessa manhã, o Senhor continue, nesse dia, na verdade, né? O Senhor continue falando com você acerca de adoração, porque foi isso que o Senhor trouxe desde do momento que eu estava orando, que o Senhor quer nos levar a um nível mais profundo de relacionamento e um nível mais profundo de santidade, e que a gente não venha temer, e que a gente não venha ficar preocupado com o que os outros vão achar, com o que os outros vão falar, amém? Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser ficar olhando, não importa, amém? O Senhor está preocupado, ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade e que reconhecem a obra da cruz. Esse louvor é Meu Salvador, chama, do Jason Lee Jones. Meu Salvador. Ai, Jesus. E aí o Senhor, ele ministrou muito forte no meu espírito aqui agora, que ele quer que a gente busque ele pela santidade, que a gente venha ter mais santidade e que a gente não tenha medo de forma nenhuma, amém? De estar na presença dele. Que a gente não tenha medo das consequências que vão acontecer se a gente decidir seguir ele. Porque o Senhor me mostra pessoas que já pensaram em desistir, que pessoas que já pensaram em falar, eu não aguento, eu não suporto, mas como é difícil servir Jesus, tudo tem uma regra, tudo tem isso, tudo tem aquilo, não desista, em nome de Jesus, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Pensa o seguinte, se você voltar, se você parar, você vai voltar para o lugar de onde você veio. E o que vale mais é o caminho onde você está trilhando ou você quer viver no caminho, na vida em que você já esteve? Ei, Jesus não falou que ia ser fácil. Jesus não falou que ia ser 1000 maravilhas, mas ele já te garantiu a vitória. Então não desista. O Senhor me mostrava pessoas que estavam pensando em desistir da caminhada com Cristo, mas vai valer a pena. Ele te garante isso. Vai valer a pena. Não desiste. Não desiste. Pega na mão de Jesus e caminha 100 milhas, 1000 milhas, mas você não está sozinho, por mais que seja difícil. Não desista. Adore. Adore. Não desista, não volte para o lugar de onde você veio. Ele te chamou pelo nome. Ele sabe tudo que você precisa, mesmo que Satanás coloque na sua mente que Jesus não está te vendo, é mentira. É exatamente para você fazer o plano que ele está traçando. Não desista. No final você vai ter recompensa. Mesmo que os teus olhos carnais não estejam vendo isso agora. Mesmo que os teus olhos carnais não possam contemplar o tamanho da glória. Mas não desista, irmão, não desista. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Deixa eu te falar. O lugar de onde você saiu é um lugar de morte e não de vida. Você pode ter felicidade momentânea. Você pode ter tudo que você está buscando de uma forma muito rápida, mas vai ser passageiro. Agora com Jesus, não. Com Jesus, ele renunciou à própria vida. Ele renunciou à própria vida para te dar vida. Ele te ama. Ele só quer que você acredite e confie nele. Ele só quer que você fale, pai, eu tô aqui, caminha mais 100 milhas comigo. Eu vou, tá difícil, mas troca o teu fardo comigo. Eu coloco o meu fardo, pai, o meu jugo, que é pesado, que tá dolorido. Eu coloco nas tuas mãos, Jesus. E o Senhor coloca o teu fardo que é leve, mas não desista. Amém? Em nome de Jesus. Ore por mim, eu estou em uma tristeza. Em nome de Jesus, irmã ou irmão, não sei quem é. Amém? Que o Senhor te visite. Amém? Que o Senhor venha
falar com você. Aliás, ele já está falando aqui, amém? Com todos nós, eu convido você a ouvir aqui, amém? A ministração, porque eu sei que o Senhor vai continuar falando. Vamos orar para a gente iniciar a live, amém? Glória a Deus, vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais uma live, por mais esse devocional. Eu te agradeço pelo teu amor, Jesus, que transborda sobre nós todas as manhãs. Eu te agradeço, Senhor, porque mesmo quando estamos debaixo da incredulidade, mesmo quando estamos debaixo, Senhor, de ataques, ó Pai das trevas, o Senhor se faz presente, o Senhor traz uma nova mensagem, o Senhor traz um refrigério, o Senhor traz um renovo. Pai, eu declaro em nome de Jesus que as nossas mentes agora são tocadas pelo Senhor, Espírito Santo, e o Senhor tira toda a preocupação, o Senhor tira, papai, toda a agitação da alma, o Senhor tira, Senhor, tudo aquilo, Pai, que às vezes impede a gente de ouvir a mensagem, de ouvir a tua voz de uma forma clara, de uma forma límpida, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que tudo isso é arrancado do nosso meio. O Senhor toca agora, Pai, a nossa mente, o Senhor prepara o nosso intelecto, derrama sobre nós, Senhor, o espírito da sabedoria. Passo matenais, Senhor, nos meus lábios, usa a minha vida. Eu entrego, Senhor, o controle e o domínio, Pai, desta live nas tuas mãos. O Senhor, meu amigo Espírito Santo, é quem tem total domínio, é quem tem total controle, Pai, sobre ela, Senhor. Que não seja, Senhor, nada da minha vontade, mas seja a vontade do Eterno. Eu declaro que é selado agora nas regiões celestiais os umbrais desta live com o sangue do Cordeiro. Declaramos que todo principado e potestade, dominadores das trevas, são amarrados e amordaçados com cordas de fogo. Nós repreendemos, Pai, todos os espíritos malignos, Senhor, todos eles, Pai, em nome de Jesus. Blindamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, todos os aparelhos eletrônicos, Senhor. Pai, as redes de energia, Senhor, de Wi-Fi, de internet, estão agora sendo tocadas, ó Pai, e blindadas pelo Senhor. É o que eu oro, Pai, e declaro, Senhor, que o espírito da revelação da palavra esteja em nosso meio. Fale conosco, Jesus, ainda mais, de uma forma palpável, Senhor. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Para quem está aqui de primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Amém. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus se intensifique sobre a sua vida, sobre a sua casa. Fazemos o nosso devocional todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h45. Estamos lendo agora o Antigo Testamento. E vamos ler Josué capítulo 16 e Josué capítulo 17. Amém? Então vamos lá? Josué capítulo 16 diz assim: as terras de Efraim e Manassés. As terras distribuídas aos filhos de José começavam ao oriente do Jordão, próximas a Jericó, a leste das águas de Jericó. E daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. Em seguida, partia de Betel em direção à Luz, que se dirigiam para o território dos arquistas em Atarote. Desciam para o oeste até chegar na região dos Jafletitas, chegando até a fronteira de Bet-Heron Baixa, e prosseguindo até Gézer, findavam no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, ganharam a sua herança. A herança concedida a Efraim. Quanto ao território dos filhos de Efraim, segundo os seus clãs, a fronteira da sua propriedade ia de Atarote-Adar a leste até Bet-Horon Alta. Depois, os limites de sua herança prosseguiam até o mar Mediterrâneo. De Micmetá ao norte, fazia uma curva para o leste, até Tanat-Siló, e atravessando essa cidade, iam até Janoa, a leste. Em seguida, desciam de Janoa para Atarote e Naarate, aproximando-se bastante de Jericó, e terminava no Rio Jordão. De Tapua os limites seguiam em direção a oeste até a torrente de Caná e terminavam no mar Mediterrâneo. Essas foram as terras outorgadas às famílias da tribo de Efraim e se tornaram propriedade delas. A tribo de Efraim também ganhou alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Entretanto, os cananeus que viviam em Gézer não foram expulsos. Eles continuavam a viver no meio dos efraimitas até esses nossos dias. Contudo, são obrigados a trabalhar como escravos. Por conta daquilo que a gente leu nos versículos, amém, nos capítulos passados. Uma coisa que eu quero
trazer aqui, povo de Deus? Vocês conseguem entender que a maioria das tribos aqui, mas de uma forma muito clara aqui, a tribo de Efraim, todas as cidades davam para alguma fonte de água. Todas as cidades, tudo que eles herdaram ali da parte do Senhor, toda a herança, ia dar em algum lugar que tinha rio ou que tinha mar. Por quê? É a essência da água da vida. É da onde flui água, da onde a água gera energia. Amém? Então a água gera vida. Se a gente parar de beber água, o nosso corpo morre. E o Senhor aqui, ele teve cuidado, amém? De abençoar de forma sobrenatural a vida daquele povo que vivia no meio do deserto. No deserto, quando eles caminhavam ali, os 40 anos que eles passaram no deserto, Deus proveu água num lugar onde não tinha, amém? Nenhuma nascente, ele fez nascer água da fonte. E o que o Senhor me fala agora, nessa manhã, é, da mesma forma como ele fez no passado com os filhos de Israel, Jesus, trazendo fonte de água viva onde não existia, ele é a fonte de água viva que você precisa beber todos os dias. Beba da fonte do Senhor. Ele é a água que mata a sua sede. Assim como ele foi e disse para a samaritana, se você soubesse quem é que lhe oferece água, você beberia dessa água e nunca mais teria sede. O que o Senhor fala aqui é, ele se preocupou com aquele povo naquela época, liberando heranças para eles nos lugares estratégicos do qual eles teriam fonte de vida. Hoje a fonte de vida está dentro de mim, dentro de você. Hoje a fonte que jorra a água da vida, você já tem. Então beba dessa água todos os dias. Beba da presença do Senhor todos os dias. Acesse essa fonte todos os dias. Todos os dias ela está disponível para você. Ela é tua por direito e por herança. Ela foi concedida a você através da morte de cruz. Ela foi concedida para você através de um ato de obediência de Cristo. Ele escolheu te dar vida. Ele escolheu liberar isso das regiões celestiais para mim e para você. O problema, às vezes, é que o que acontece? A gente não quer beber dessa água. Porque a água não tem gosto. A água ela é insípida. Ela é inodora. Ela é incolor. E nós somos tendenciosos a querer aquilo que traz o quê? Que toca os nossos olhos, porque é colorido, porque é bonito, porque tem um gosto, porque tem um sabor. Povo de Deus, o que o Senhor está dizendo aqui é, por mais que você não consiga enxergar, por mais que você não consiga sentir o prazer, beba da água todos os dias, porque essa água ela traz vida. E ela traz vida em abundância. Ela traz vida em abundância. É a fonte da vida que você precisa. Sem água a gente não vive. Sem água o seu corpo físico não sobrevive. Não sobrevive. Você pode passar sem alimento 3, 4, 40 dias, 60 dias, 70 dias, mas sem água o teu corpo morre. Sem água o seu rim vai parar. Sem água vai entrar em colapso todos os órgãos do teu corpo. Porque o nosso corpo ele é composto de água. Então, em nome de Jesus, beba da água da vida. Isso é herança. Isso o papai deu para você naquela cruz. Quando ele morreu na cruz, que o soldado foi lá e furou o lado dele para ver se ele realmente estava morto, porque eles não poderiam quebrar as pernas de Jesus, porque existia uma profecia de que nenhum osso dele poderia ser quebrado. Eles furaram o lado de Jesus e não saiu sangue, saiu água, ao ponto de cair sobre os soldados. E os soldados foram ali impactados e reconheceram que ele era verdadeiramente o Messias. Essa fonte de água está disponível todos os dias para mim e para você. O problema é que a gente tem dificuldade de acessar a fonte. Porque a gente acha que a água de Cristo não vai matar a nossa sede, mas ela é a única coisa que pode matar. Ela é a única coisa que vai fazer com que você tenha vida e vida em abundância. Beba da água do Senhor todos os dias. Ele está disponível na fonte. Ele só está esperando você. Ele só está estendendo a mão e falando, filha, filho, vem, eu estou aqui. Beba da minha água.
Beba, beba. É inesgotável. Beba, filha, que tem vida. Beba. Às vezes você não vai conseguir fazer uma oração. Às vezes você não vai conseguir passar momentos de intimidade com o Senhor. Nesse momento você só fala: Senhor, eu preciso da tua água. Senhor, eu preciso que o Senhor me lave. Senhor, eu só quero te adorar, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Derrama da tua água aqui agora. Derrama, Senhor. E você vai sentir o Senhor te tocar, você vai sentir a água do Senhor cair sobre você, e você pode até sentir no físico, porque o Senhor traz isso, o Senhor faz isso de forma sobrenatural. Povo de Deus, Deus está disponível, Deus está querendo fazer milagres, Deus está querendo operar sinais de forma sobrenatural. Só que às vezes a gente não está tendo tempo, a gente está sendo consumido pelas coisas, pelas preocupações deste mundo. E o que está acontecendo é, pessoas estão apostatando da fé, pessoas estão desistindo da caminhada, porque está achando que a caminhada está muito difícil. Deixa eu te falar, vai ser pior se você sair. Vai ficar pior se você largar a mão dele. Pensa assim, se está difícil com Jesus, imagina com ele, sem ele. Se está difícil caminhar com Cristo, imagina voltar para o lugar de onde você veio. Se é difícil ser crente, imagina como é difícil não ser. É isso que a gente tem que ter a consciência quando Satanás vir lançando pensamentos na tua mente para você desistir, para você voltar para o lugar de onde você estava, você falar: apartai-vos de mim, em nome de Jesus. Porque se agora está complicado, que eu estou com o meu Messias, com o meu Jesus, imagina quando eu estava andando de mão dada com você, Satanás. Bata em retirada, eu não quero, eu permaneço até o fim. Eu permaneço até o fim, eu permaneço até o fim. Seja resiliente. Seja resiliente. Eu sei que às vezes os ataques na nossa mente vêm. Eu sei que às vezes nós somos bombardeados. Mas quando você coloca, amém? Cristo, e você bebe da fonte dele, você vai ver que ele lava todas as coisas. Ele lava a ferida. Ele coloca o bálsamo. Ele mata a sede. Ele está disponível, povo de Deus. Vamos lá, capítulo 17. A herança de Manassés do oeste. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, o primogênito de José. Foram outorgadas a Maquir, filho mais velho de Manassés e pai de Gileade, porque era um guerreiro valente, e recebeu as regiões de Gileade e Bazã. Então aqui a tribo de Manassés, amém? Era uma tribo em que eles tinham um alto nível de conhecimento militar. Eles eram uma das tribos em que eles tinham ali a responsabilidade de ir para a guerra. Deus dava estratégia de guerra para essa tribo de Manassés. Amém? Depois dele também foram dadas terras aos outros filhos de Manassés segundo os seus clãs, aos filhos de Abiezer, Eleque, Azriel, Siquém, Éfer e Sêmida. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José, em conformidade com os seus clãs. Zelofeade, entretanto, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho homem, somente filhas mulheres, cujos nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas apresentaram-se perante o sacerdote Eleazar, na presença de Josué, filho de Num, e perante os líderes israelitas, e reivindicaram: e Yahvé ordenou a Moisés que nos desse uma herança no meio dos nossos irmãos. Foi-lhes atendida a solicitação e dada as terras conforme a ordem do Senhor, uma herança entre irmãos de seu pai. Assim, pois, couberam a Manassés 10 partes além da terra de Gileade e Bazã, que situam a leste do Jordão, porque as filhas de Manassés obtiveram uma herança entre os filhos dele. Quanto à terra de Gileade, ficou pertencendo aos outros filhos de Manassés. Os limites das terras de Manassés foram desde Aser até Micmeta. A leste de Siquém, a fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que habitava em Tapua. Manassés possuiu a região de Tapua, mas a cidade de Tapua, na fronteira de Manassés, pertencia aos Eframitas. Sendo assim, a fronteira descia para o riacho de Caná. Ao sul desta torre
dessa torrente situavam-se as cidades de Efraim, além de outras que pertenciam a Efraim e ficavam no meio das cidades de Manassés. Todavia, a fronteira de Manassés continuava pelo norte do ribeirão e acabava no mar Mediterrâneo. O sul pertencia a Efraim e o norte a Manassés, com o mar Mediterrâneo por limite. Confinavam ao norte com Asser e com Issacar a leste. Manassés possuía com Issacar e com Asser Bet-Seã, Ibleã e as populações de Dor, Endor, fonte de habitação. Olha aqui o Senhor falando mais uma vez, amém? Fonte de habitação. A água é fonte. Povo de Deus, deixa eu parar aqui. Antes do devocional eu estava orando, né? Que eu tenho os meus momentos de oração durante o dia, e de manhã eu estava orando, e o Senhor me trouxe a visão, como se fosse, eu acho que é geyser, se alguém souber me corrija, que é aquelas águas que saem de dentro da terra, que ela explode de dentro da terra, eu acho que é geyser mesmo. Mas foi mais ou menos essa visão, foi essa visão que o Senhor me deu, de que quando você adora, e eu estava adorando e o Senhor falou, fluirão águas de dentro de você como se fosse geyser, que tipo explode. Deixa eu só ver se é esse nome mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu só ver aqui, porque eu nem fui ver. É isso mesmo. Olha o que significa um geyser, porque foi essa palavra que o Senhor me trouxe. Um geyser é uma fonte termal que jorra interminentemente, jatos de água e vapor, geralmente quente, amém? E aí o que significa? Água termal. Gente, água termal é aquilo que traz cura. Geralmente você vai lá e tem pessoas que fazem tratamentos com estas águas termais. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está fazendo aqui nessa manhã, mas o que o Senhor está querendo, e ele falou isso para mim, eu estou compartilhando para vocês, é que se vocês adorarem ao Senhor, se vocês adorarem o Cordeiro, se vocês passarem tempo de adoração com Jesus, com o Cordeiro, o Senhor vai fazer jorrar águas que saem vida de dentro de você, com uma explosão tão poderosa como se fosse um geyser, porque foi essa palavra que o Senhor me trouxe, e eu não tinha ido ainda pesquisar o que era, mas eu trouxe a visão que literalmente saía de dentro. Então, em nome de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo nessa manhã, busque, adore ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus só vem sobre as nossas vidas quando a gente adora o Cordeiro. O Espírito Santo de Deus só veio sobre a terra porque o Cordeiro se deu no madeiro. Se Jesus não tivesse vindo e entregado o corpo dele, a vida dele naquele madeiro, hoje nós não teríamos, amém? O Espírito Santo de Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus estaria somente sobre aqueles que Deus escolheu, sobre sacerdotes, o véu não teria rasgado. Ei, mas o Senhor está falando que você é fonte de vida. O Senhor está falando que você pode levar vida para onde você for. Você é fonte de vida para você mesma. Beba, amém, da água da fonte todos os dias. Adore o Cordeiro. Adore o Cordeiro, passe tempo com Jesus, chama a presença dele. Fala, Senhor, eu quero sentir o teu toque. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero sentir o teu cheiro. Para quem nunca sentiu o cheiro de Jesus, peça para ele, Senhor, abre os meus olfatos espirituais agora para que eu sinta o teu cheiro. Pai, eu quero saber se o Senhor está aqui comigo. Você vai sentir. Ele tem cheiro de mirra. Ele é cheiroso. Ele te ama. E ele quer fazer exatamente isso com você, que você se torne, amém, um geyser, um lugar da onde sai vida. Não somente, amém, para você, mas para as outras pessoas. E que principalmente você não tenha medo, que principalmente você esteja disposto a passar por qualquer coisa, por amor a Ele. Não retrocedendo jamais, por amor a Ele. Mesmo que você seja perseguido, mesmo que você seja confrontado, mesmo que você seja afrontada, apontada, permaneça. Ele vai fazer jorrar. Ele vai. Ele falou, filha, é só me buscar. Jorrarão rios de água viva.
problema é que às vezes a gente não quer beber da água. Porque a água, ela não é atrativa aos nossos olhos. Mas está cheio de pessoas que estão com sede. Que estão com sede. Todas as vezes em que você adora ao Senhor, todas as vezes em que você busca o Cordeiro, Ele mata a tua sede. Todas as vezes em que você tem relacionamento, Ele mata a tua sede. Ele mata a tua sede. Amém? Vamos lá. Manassés possuía com Issacar e com Asser, Bet-Seã, Ibleã e as populações de Dor e Endor, fonte de habitação, Taanaque e Mégido, com todas as suas aldeias. A terceira da lista, isto é, Dor, é conhecida por Nafote-Dor, Planalto de Dor. Mas como os filhos de Manassés não conseguiram tomar posse dessas cidades, os cananeus continuaram a habitar dessas terras. Contudo, quando os filhos de Israel se tornaram mais fortes, submeteram os cananeus a trabalho forçado, mas não os expulsaram de todo. Versículo 14. Reivindicação dos filhos de José. Os filhos de José se dirigiram a Josué e reivindicaram: por que nos deste por herança apenas uma parte, uma só porção, embora sejamos um povo numeroso e Yahvé nos tenha abençoado ricamente? Orientou-lhes Josué: se tu és um povo numeroso e a região montanhosa de Efraim tem pouco espaço para tuas famílias, sobe à floresta, toma uma parte das terras dos perizeus e dos refaíns, desmata e limpa o terreno segundo as tuas necessidades. Aos que descendentes de José contestaram: os montes de Efraim não são suficientes para todos nós. Além disso, todos os cananeus que habitam nas planícies possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seã, casa da tranquilidade, e suas aldeias, como os que vivem no vale de Jezreel, Deus semeia. Josué, todavia, assegurou à tribo de José: tu és de fato um povo numeroso, e grande é a tua força. Tu não terás nenhuma parte apenas, não terás uma parte apenas, mas terás toda uma montanha. É verdade que é uma floresta, porém, tu a desmatarás e os seus limites mais distantes te pertencerão. Além disso, expulsarás os cananeus, não obstante, possuam carros de ferro e sejam muito fortes. O que o Senhor fala aqui, povo de Deus? Existe bênção, existe promessa, existe algo que é para mim e para você tomar posse, mas a gente vai ter que fazer a nossa parte. A gente vai ter que ir para a guerra, a gente vai ter que ir e desmatar. Tá tudo pronto. O problema é que às vezes a gente não suporta passar pelo processo. O problema é que às vezes a gente quer que cai tudo de mão beijada na nossa mão. O problema é que às vezes a gente não quer caminhar de acordo com a promessa. Aqui, os filhos de Josué, eles falavam: a gente é muito numeroso. Mas Josué falou: tudo bem, vocês são numerosos, mas vocês podem tomar posse das montanhas, só que elas são suas. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, só que vocês vão ter que desmatar. E eles acharam ruim, e aí eles colocaram outro empecilho, mas lá tem os cananeus que têm carros de ferro. Ai, mas tudo tem um porquê, tudo tem um empecilho. Povo de Deus, não adianta a gente ficar falando dos problemas. Não adianta a gente ficar vendo só os empecilhos. A gente tem que pedir para Deus: o empecilho está ali. A dificuldade está ali. O que a gente vai fazer para mudar? Porque se ela está ali, é para ensinar a gente a passar por elas. Então, a gente precisa se comportar de uma forma diferente do que a dos filhos aqui de José. Eles tinham uma propriedade, eles tinham a solução do problema, estava na mão deles, só que eles queriam que Josué já desse tudo pronto. E muitas vezes é isso que acontece, a gente quer que Deus pegue e deixe tudo pronto. Ó, tá aqui a tua bênção. Ah, tá bom. E não é assim que funciona. A vida não é assim, povo de Deus. Não é assim que funciona. O trabalho, o Senhor fala que o homem é glorificado pelo trabalho, que pelo suor do seu rosto nós comeríamos. O problema é que a gente fica esperando as coisas de mão beijada. O problema é que às vezes a gente também não quer sair para a batalha, para a guerra. A gente já viu aqui
que a maioria do tempo da nossa vida vai ser debaixo de guerra, vai ser debaixo de aflição, porque senão Jesus não teria dito aquela palavra. Ele não teria falado: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa vida é feita de ciclos, a nossa vida é feita de luta, aí vem o refrigério, aí você vai passar por outra luta, aí vem o descanso, vai passar por outra luta e vem o refrigério. A vida é assim. Jesus, enquanto esteve aqui, qual foi o capítulo que a gente leu aqui no Novo Testamento em que Jesus não foi nenhum dia atacado? Em que ele estava de boinha com os discípulos, que nada aconteceu. Sempre vai acontecer alguma coisa. Se Jesus passou por tribulação, se Jesus falou para o Pai: se possível, afasta de mim esse cálice, por que a gente às vezes não suporta? Por que às vezes a gente não suporta passar pelo processo? Sendo que agora nós temos o Espírito Santo de Deus, e se a gente colocar na mão dele, ele se encarrega de lutar por nós. O problema é que às vezes a gente não quer fazer a nossa parte. Eu entendo que às vezes a gente fica fraco. Eu entendo que às vezes a gente fica desmotivado. Mas a gente não pode deixar, em nome de Jesus, isso atrapalhar o agir de Deus. A gente não pode deixar, em nome de Jesus, o processo parar. A gente não pode retroceder. Retroceder não pode ser uma opção. Parar em meio ao processo não pode ser uma opção. Não tem como mais voltar atrás, entenda. Uma vez que você entregou a vida para Jesus, você tem que ir. Estando fácil ou estando difícil. Quando está difícil, ele te carrega pelo colo. Quando está fácil, você vai ser instrumento para você ajudar a outros a caminharem também. Mas parar e retroceder não pode ser uma opção. A gente vai voltar para o lugar de onde a gente veio. E aí eu quero trazer um alerta. Vai ser pior do que estava. Vai ser pior do que estava. Então, parar e retroceder não pode ser uma opção. Jesus, ele está na fonte. E o Senhor me mostra literalmente a visão dele sentado numa fonte. Quando você entra, povo de Deus, quando você entra numa dimensão de adoração profunda, verdadeira e genuína, o Senhor começa a trazer visões. O Senhor começa a trazer experiências sobrenaturais. Quando você adora Jesus. Às vezes as pessoas, mas como que fulano tem experiência sobrenatural e ciclano tem experiência sobrenatural e eu não tenho? Eu vou te contar a chave. A chave é você adorar Jesus. Porque ele é o portal de todas as coisas. É isso. Adore Jesus. Adore, só adore. Só adore ele. Só adore ele. Só adora Jesus. Você vai começar a ver coisas sobrenaturais acontecendo. Porque ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então, qual é a fonte? Jesus. Adora Jesus. É por isso que o Senhor estava pedindo para que a gente tirasse um momento de adoração a Jesus. Quando você não conseguir orar, adora Jesus. Só fala que você ama ele. Só fala que você quer ver a beleza da santidade dele. Só fala que você quer sentar e deitar a cabeça no colo dele. Se você sentir vontade de chorar, chora. Se você sentir vontade de gritar, grita. Coloca para fora essa dor que tem angustiado e tem calado a tua adoração. Para fora. Não tenha vergonha, não tenha medo. Ei, o teu pai te conhece. Ei, ele sabe tudo que passa dentro de você. Só adora Jesus. Ele vai te transicionar para o novo. Ele vai fazer com que você, amém, entre e beba da fonte de água viva. E você bebendo da fonte de água viva, automaticamente você vai estar o quê? Gerando essa água dentro de você. E essa água vai jorrar como se fosse um geyser para outras pessoas. Aí vai chegar um tempo em que você não vai ter mais sede. Vai chegar um tempo em que você vai pegar e falar assim, cara, como é bom estar na presença de Jesus. Você vai ver que vai chegar um tempo em que você não vai mais pedir nada. Porque você só está adorando. E automaticamente Deus começa a se encarregar de trazer tudo que você precisa. Você vai orar ali.
para Deus guardar um filho, para Deus blindar isso, para Deus fazer alguma coisa, mas quando você adora, quando você entende a dimensão da adoração, é diferente. É diferente. É sobrenatural. Povo de Deus, não é difícil viver o sobrenatural de forma natural. Ai, por que eu quero viver o sobrenatural de forma natural? Porque quando você está vivendo o sobrenatural, você está tendo a presença palpável de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você sabe que você está debaixo da glória. Gente, durante um momento de adoração, para quem nunca viu, pesquisa no YouTube. Se eu não me engano, acho que foi na conferência do Clamor, do começo desse ano. Coloca assim, chuva dentro da igreja. Aí coloca conferência do Clamor. Tava esse pregador, né? Esse levita, esse cantor, o Jason Lee Jones, e tava o Ricardo Bortella, se eu não me engano, acho que é o nome dele. Lá dentro da igreja Lagoinha. E sabe o que aconteceu durante o louvor? Começou a cair chuva dentro da igreja. Mas não estava chovendo. Começou a cair água, literalmente, do teto da igreja. Eu não estou falando isso de movimento de Rua Azusa. Eu não estou falando isso do avivamento de Gales. Eu não estou falando isso do avivamento de Toronto. Eu estou falando 2025. Ei, Deus quer fazer. Deus ainda faz. Deus quer que você veja Ele com os teus olhos carnais. Que você veja Jesus, porque a face de Deus nós não conseguimos, mas Jesus sim. Deus quer te levar a viver o sobrenatural de forma natural. Por quê? Ai, mas por que você fala tanto de viver a forma sobrenatural de forma natural? Porque vai estar saindo vida de você. Aonde você colocar suas mãos, pessoas vão ser curadas. Aonde você colocar os seus pés, territórios vão ser transformados. Aonde você declarar vida, vai ter vida. Você pode ser instrumento, amém? Para fazer com que pessoas ressuscitem. Você tem noção? Povo de Deus, Deus está levantando um novo povo que acredita que isso ainda é real. Amém. Glória a Deus, Bela. Gente, Deus escolheu vocês. Deus escolheu vocês que estão nessa live. Deus escolheu vocês que decidiram acompanhar uma pessoa maluca das ideias que sou eu, que crê que o sobrenatural vai acontecer sobre esse Brasil. Só que para isso, você tem que crer. Só que para isso, você não pode desistir. Só que para isso, você tem que beber da fonte. Só que para isso, você tem que buscar. E uma coisa que o Senhor falava, é muito mais santidade. É você decidir ter uma vida separada. Isso aqui é para quem quer, ele não obriga ninguém. Ele está disponível, ele só está falando, ei, em meu nome vocês farão coisas maiores do que eu fiz. O que pode ser maior do que Jesus fez? O que pode ser maior do que ressuscitar o morto? O que pode ser maior do que fazer um cego enxergar? O que pode ser maior do que um paralítico andar? Eu não sei. Eu falo, Senhor, me revela. Porque se o Senhor me usar para fazer isso, para mim, eu já vou me sentir a melhor pessoa do mundo. Porque eu vou estar sendo instrumento da vida de uma pessoa que às vezes está sofrendo tanto. Mas o que pode ser maior? Eu não sei. Mas eu sei que está disponível. E aí eu quero dizer algo. Para você chegar nesse nível, mostra que você, amém, já foi curado, que você já foi tratado, que você já foi liberto, que você já bebeu e bebe todos os dias da água da fonte da vida. O que eu estou querendo dizer aqui é: tenha fome da presença de Deus, porque Ele é pão vivo que desceu do céu. Tenha sede da presença de Jesus, porque Ele é a água da vida. Quem bebe da água da vida jamais voltará a ter sede. Deus é Deus de totalidade. Deus é Deus de totalidade. E o que a irmã colocou aqui, nem olhos viu, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado. Povo de Deus. O problema é que a gente está se apegando a coisa tão pequena. O problema é que às vezes a gente pede para Deus fazer coisas que para a gente
sabe, é grandioso, mas aí ele olha lá de cima e fala, se você soubesse o que eu tenho preparado para você, você não estaria gastando a sua energia buscando isso, você estaria gastando o teu tempo me adorando e eu me encarregaria de fazer tudo. Se você soubesse o que eu já preparei para você, filha, você não estava sofrendo com esse problema, porque você já teria colocado ele nas minhas mãos e você estava fazendo outra coisa. O problema é que a gente não quer entregar nas mãos de Deus. O problema é que a gente não quer confiar nele. O problema, mais uma vez, é a gente quer que Deus trabalhe de acordo com a nossa vontade e não com a vontade dele. A gente tem que ter sabedoria e discernimento, amém, em nome de Jesus, de fazer a parte que nos cabe quando nos cabe. Vai ter hora que não vai ter o que fazer. Tem hora que você fala, Deus, é só o Senhor. Só que aí, às vezes, a gente fica o quê? Não consegue descansar. E é isso que o Senhor pede para mim falar aqui. Ei, descansa. Descansa na presença dEle. Pede para Ele te levar para beber a fonte dEle, da água dEle. Descansa. Tem coisas que não tem o que fazer. Tem coisas que vai ter que acontecer. Descansa. Descansa, Leia, descansa. Descansa. Descansa, põe paz no teu espírito. Se existe alguém aqui que está angustiado, se existe alguém aqui que está agitado, se existe alguém aqui que está passando por qualquer tipo de problema, de prova, ei, descansa. Não adianta. Uma pessoa exausta não rende. Uma pessoa que não descansa não vai gerar nada. Qual é o soldado que está cansado e vai conseguir ir para a batalha? Não tem como, descansa. O Senhor está pedindo para você vir para um tempo de refrigério, para você vir descansar. Descansa, descansa. O fato de descansar não quer dizer que você vai sair da tua torre de vigia, mas está querendo dizer que você vai ter uma nova visão do problema que está. Deixa eu te falar, quando você descansar, você vai começar a enxergar a solução do teu problema. Quando você descansar, você vai começar a entender a voz de Deus falando com você. Deus já mostrou a solução. O problema é que mente agitada, espírito angustiado e abatido não entende. Descansa. Apenas descansa. Não é para você parar de orar, não é para você parar de jejuar. Eu não sei o que você está fazendo, mas é para você aprender a descansar em Deus. Descansa no Senhor. E o Senhor trouxe uma passagem aqui, amém? Quando os discípulos estavam no mar agitado, quando eles estavam atravessando aquela tempestade, Jesus estava fazendo o quê no barco? Dormindo. Ei, quem conduzia o barco era o Pai. Jesus estava dormindo. E por que você fica desesperado, dentro do teu barquinho agitado, agitando todo mundo que está à tua volta? Descansa. Ele tem pleno domínio, ele tem pleno controle. Você acha mesmo que ele vai fazer o barco virar? Você acha mesmo que ele não vai fazer com que o seu barco chegue num lugar seguro? Ele vai. Ele só quer que você descansa. Ele está gritando, filha, eu estou aqui no controle. Filho, espera. Para de se agitar. Para de fazer coisa que não é para você fazer. Para de desperdiçar a sua energia aonde não é necessário. Só descansa. Só busca a minha presença. Vem beber da minha água. Porque enquanto você está bebendo da minha água, eu estou gerando vida dentro de você. E o que o Senhor me fala é que tem pessoas que estão com água parada dentro de si mesmas, porque a água não está tendo movimento, porque a água está ali, sabe, represada. Você daqui a pouco está se afogando dentro da água que você já bebeu e você não está colocando essa água para fora. Enquanto eu cuido dos teus, Jesus, cuida dos meus. Vai fazer alguma coisa diferente. Peça para o Senhor trazer a revelação, mas descansa. Quando você menos esperar,
Deus pega e muda as peças e se encaixa o quebra-cabeça que está a sua vida. A única coisa, por que não fez ainda, Michele? Se está passando, já faz 3 meses que eu estou por essa situação, porque você não aprendeu a esperar. Porque você não aprendeu a descansar, na verdade. Porque não aprendeu a descansar. Aqueles discípulos, eles estavam totalmente, amém? Assombrados no meio daquele mar. E Jesus estava dormindo. Porque ele era Jesus? Não, porque ali ele estava como um homem. Mas porque ele sabia o pai que ele tinha. Porque ele sabia que Deus não ia deixar ele perecer. Porque ele sabia que existia uma obra para se cumprir. Porque ele sabia que existia um propósito sobre a vida dele. E o que o Senhor fala aqui nessa manhã é: ei, eu tenho um propósito sobre a tua vida, eu tenho um propósito sobre a tua casa, eu tenho um propósito sobre a tua família. Você acha mesmo que eu não sou Deus para cuidar e fazer com que esse propósito se cumpra? Eu só quero que você descanse. Eu quero que você deixe eu fazer o que precisa ser feito. Ele vai fazer. Se tem palavra, ele vai fazer. Ainda não cumpriu a palavra dele. E ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se não cumpriu, ele vai fazer. Então, não é essa situação que vai parar o agir de Deus. Não é essa situação que vai fazer com que as coisas que estão fora de ordem agora venham paralisar aquilo que foi liberado sobre você. Ei, você está criando estrutura. Você está aprendendo a depender de Deus. Porque aonde o Senhor vai te levar, ou você vai ser dependente dele, ou você não vai suportar. Porque é grande. É grande. Quem tem promessa grande tem que aprender a descansar no Senhor. Quem tem promessa grande vai passar grandes batalhas antes de receber a promessa. Quem tem coisas grandiosas vindas da parte de Deus, que o Senhor já liberou. Olha, eu recebi tal palavra, eu recebi aquilo outro. Se prepara. O nível da tua guerra vai ser proporcional ao nível da tua bênção, ao nível da tua vitória. Não faz sentido você passar por uma pelejinha pequena e você chegar numa montanha gigantesca. As pelejas são proporcionais à nossa vitória. Só que você tem que aprender a esperar, a descansar. Só descansa, só descansa. Continua orando, continua clamando, continua jejuando, mas descansa a tua alma. Porque o Senhor me mostra pessoas sendo sugadas emocionalmente. Pessoas que estão pensando que está entrando não posso falar, naquela tristeza profunda. Ei, você não está chegando nesse nível dessa doença emocional. Isso daí é para você ficar preso, para você ficar presa, achando que você vai precisar tomar medicamentos, e não vai. Apenas descanse. Isso é a tua alma que está gritando. Isso é ataque espiritual para que você não consiga descansar. E quando você não consegue descansar, a sua mente não consegue parar de trabalhar. E a sua mente não parando de trabalhar, começa a ser ali um campo minado. E Satanás jogando bomba dentro das tuas emoções e dentro da tua mente. Aí você não consegue dormir porque você está ansioso. Você não desliga 24 horas por dia. A sua mente está ligada em tudo que está acontecendo, você não escuta Deus falando, as tuas emoções começam a ser descompensadas, o seu coração começa a acelerar, você fala, cara, eu estou entrando em uma crise de ansiedade. Ei, calma. É por isso que Deus está falando, descansa, desacelera. Desacelera, porque daqui a pouco você vai ser diagnosticado com uma coisa que não é real, que nasceu do momento de estresse, que nasceu do momento em que você não descansou na presença de Deus e Ele está falando para você, descanso, descanso. Ele estava dormindo dentro do barco e o barco fez o quê? A tempestade cessou. Ei, a tempestade vai cessar. Quando que você viu no mundo terreno, no físico, uma tempestade que não parou jamais? Vai parar.
essa tormenta toda vai parar. Essa tempestade tem tempo e hora para acabar. Deus só está esperando você confiar nele e descansar. Descansa no Senhor. Descansa na presença de Deus. É difícil? É. Porque eu já passei por momentos assim na minha vida. É muito difícil. Você vê tudo acontecendo ao seu redor e você não poder fazer nada. E você não ter solução de nada. E aí você escutar Deus falando com você, filha, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, filha. Só descansa na minha presença. E aí você pegar e falar assim, eu não tenho mais opção. Senhor, eu não tenho para onde eu ir, a não ser fazer isso que o Senhor está me pedindo. E a partir do momento em que eu escutei e eu falei, Senhor, está aqui, eu comecei a ver Deus trabalhando na minha vida de uma forma ainda mais sobrenatural e profunda do que ele já trabalhava. Porque hoje eu passo por problemas, eu passo por dificuldade, eu passo por tribulação como todo mundo. Mas eu sei que mesmo aos 45 do segundo tempo, Deus envia a resposta. Deus envia a solução. Ele sempre vai fazer. Sabe por quê? Porque existe uma promessa. Porque existe uma promessa. Ela ainda não cumpriu. Então eu sei que eu não vou perecer, porque ela precisa ser cumprida, porque não é para minha honra e glória, mas é para a honra e glória dele. Amém? Glória a Deus. Eu estou preocupada com o meu filho que está no vício do jogo online, pior que ele é adulto. Irmã, eu sei como é difícil, amém? Você ter filho que tem esses vícios de jogos. Eu não sei qual é o tipo de jogo que ele joga, mas se for algo assim, peça para Deus dar uma experiência sobrenatural para ele. Peça para Deus, fala, Senhor, abre a visão espiritual do meu filho e que ele veja tudo que está acontecendo dentro desse joguinho, dentro desses jogos. Se é aqueles jogos que você tem que ficar matando demônio, que é essas coisas aí, peça. A oração de uma mãe tem poder. A oração de uma mãe tem poder. Então pega e fala, Senhor, em nome de Jesus, de aposta. Ah, tá. De aposta, mas também tem demônio por detrás. Peça para Deus revelar. Senhor, em nome de Jesus, revela o que está por detrás. Revela. Eu tenho certeza, povo de Deus, que um ser humano, amém? Que um ser humano em sã consciência não suporta ver um demônio na sua fisionomia real. Eu conheço muitos testemunhos de pessoas que estavam presas a esses joguinhos, principalmente esses de Free Fire, essas coisas que é de ficar matando demônio, que tem nome de demônio. E a mãe fez oração, falou, Senhor, revela o que está por detrás. E o bicho ir lá, no quarto, e o jovem pegar e falar assim, mãe, apareceu um negócio dentro do meu quarto. Porque a mãe pediu para manifestar, porque a mãe pediu para ver. A pessoa nunca mais jogou. Então faça. Oração de mãe tem poder. Amém? Em nome de Jesus, eu sei que é difícil esses vícios, esses vícios, principalmente essas coisas de aposta. Mas que todo vício seja quebrado. Em nome de Jesus, todo espírito de vício seja quebrado. Em nome de Jesus. Amém? Nós declaramos que quem está aí com problema com filho, que tem esse vício de joguinho, seja de qual categoria que for, vai ser liberto hoje. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, povo de Deus. Vamos orar e eu sinto uma paz muito grande. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele quer ministrar a paz dele. Ele quer que você continue nessa frequência de paz. Ele quer que você continue nessa frequência de adoração, de paz mesmo. O Senhor me mostra, tipo, uma brisa suave sendo liberada sobre a vida de vocês. É tempo de calmaria. É tempo de calmaria, povo de Deus. Não é tempo de agitação. Amém? Não é tempo de agitação. O Senhor quer paz. O Senhor ele quer ministrar literalmente a paz. Sabe o silêncio? É no silêncio.
é o silêncio. Procura ficar um tempo em silêncio com Jesus. Procura passar um tempo só você e ele sem falar nada. Porque Deus também fala no silêncio. Jesus não fala somente no meio da agitação da oração em línguas. Jesus não fala somente no meio da agitação de você estar fazendo oração de guerra. Ele quer silêncio. Sabe por quê? Porque no silêncio vai aquietar as muitas vozes da sua mente, vai aquietar as muitas coisas, as muitas vozes que você tem escutado. Dicas que pessoas estão dizendo, faz aquilo outro, mas por que você não faz isso? E o Senhor está dizendo aqui, fique quieto, fique em silêncio, medite na minha presença, desfruta da minha companhia, apenas fique em silêncio. E quando vocês estiverem neste momento, vocês vão sentir uma brisa suave. Vai ser o Espírito Santo de Deus tocando vocês. Vai ser o Espírito Santo de Deus tocando vocês. O Senhor vai trazer experiências sobrenaturais. O Senhor vai começar a se mover de forma sobrenatural. Mas para isso você tem que estar atento. Para isso você tem que se desligar dos seus problemas. Para isso você tem que deixar Deus ser Deus. Amém? Glória a Deus. A irmã perguntou aqui como que faz para buscar mais santidade, aí nós vamos orar. Como que busca mais santidade? Primeiro, jejua e peça para o Senhor, amém? Tirar tudo aquilo que você possa achar que ainda te contamina. E se você acha que não tem, fala, Senhor, então eu abro esse jejum aqui para buscar mais santificação diante da tua doce e santa presença. E se existe algo dentro de mim que ainda está me impedindo de chegar, amém? No nível da santidade do Senhor, que caia por terra. Mas o que é ser santo? É você fazer aquilo que agrada a Jesus. É você fugir da aparência do mal todos os dias. É você ter a oportunidade de pecar e não pecar. É Satanás colocar uma oportunidade na tua frente e você pegar e falar assim, não, eu me santifico. É você escolher passar tempo com Deus. É você ter um pensamento santificado. É você fugir de fofoca. É fugir da lascívia. Tudo isso é santificação. É adorar o Senhor todos os dias. É ter uma vida de relacionamento. Quem tem uma vida de relacionamento com Jesus se torna uma pessoa santificada. Por que se torna uma pessoa santificada? Porque onde Jesus habita, não há pecado. Porque aí não vai jorrar 2 tipos de água de uma mesma fonte. Então, quanto mais você tiver relacionamento com Jesus, mais você vai ser santo. Porque não tem como jorrar vida e jorrar morte. Não tem como jorrar pecado e jorrar santidade. Então, quanto mais você buscar relacionamento com Jesus, relacionamento com o Espírito Santo de Deus, mais santificado você vai ser. Amém? Pai, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, Jesus. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortificado. Obrigada, Jesus, por este momento, por este devocional, Pai. Obrigada, Pai, por essas almas, Senhor, que foram tocadas por Ti, Pai. Obrigada porque eu sei que o Senhor vai continuar falando conosco, Pai, durante esta tarde, Pai. Pai, durante esta manhã, Senhor, durante esta noite, Pai, que vai para vir, Senhor, durante todo o dia, Pai. Que a gente esteja, Senhor, com os nossos ouvidos atentos, sensíveis à sua voz. Pai, que em nome de Jesus, através de nós, flua rios de água viva. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, ir e beber na fonte, Pai. Em nome de Jesus, a nossa fonte de água viva, inesgotável, que traz vida e vida em abundância, Pai. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, pelo teu poder, pelo teu carinho. Obrigada, Pai, pela graça derramada, Senhor, sobre nós. Obrigada pela glória, Pai, que o Senhor libera sobre nós todos os dias, Pai. Obrigada pela santificação, Senhor, do corpo, da alma e do espírito, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor transiciona os nossos pés, ó Pai, para, Senhor, podermos pisar, Pai, na terra prometida, na terra santa, na terra, Pai, que flui, Senhor, que mana leite e mel, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, capacita-nos, nos habilita, Pai, em nome de Jesus, esta manhã, Senhor.
Pai, que a gente venha verdadeiramente confiar e descansar em Ti, Pai. Aqueles que estão cansados, abatidos, sobrecarregados, eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor tire, Pai, todo o fardo pesado, Senhor. Arranca agora da vida dos teus filhos, Pai, todo o fardo pesado, toda preocupação, Pai. Toda ansiedade, Pai, toda tristeza, toda angústia, toda lamúria, toda murmuração, Pai. Tudo que Satanás colocou de lixo sobre essas vidas, nós arrancamos agora, Jesus. Que os anjos do Senhor retirem agora e levem para o lugar da onde o Senhor Jesus Cristo determinar. E eu declaro, Pai, que eles são tomados agora, Pai, em nome de Jesus, da tua graça, da tua santidade, do teu poder, da tua benevolência. Pai, que eles te sintam, meu amigo Espírito Santo. Que o Senhor venha como um aroma suave, Senhor, como uma brisa leve, Pai. Toca, Senhor, os teus filhos. Abraça os Espíritos Santo de Deus. Pai, que eles te sintam, Senhor, envolve-os, ó Pai. Envolve-os, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos teus braços de amor. Canta lá, barabassumenerai. Que o coração deles sintam agora o fogo da tua presença, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Traz o avivamento, Pai, dentro deste coração. Traz o avivamento dentro desta alma. Traz, Senhor, a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É o que eu oro, Senhor. Envolva-os, ó Pai. Envolva-os nos teus braços, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor me mostrava pessoas que estavam pedindo um abraço, que queriam ter um abraço, e você não tinha esse abraço. O Espírito Santo de Deus te abraça hoje. O Espírito Santo de Deus pede para que você repouse nos braços dele hoje, para que você recline a tua cabeça no peito dele hoje. O Senhor te toca, o Senhor te abraça. Às vezes você fala, Senhor, eu não tenho com quem conversar. Senhor, eu não tenho com quem desabafar. Você tem. Ele está te ouvindo. Ele só quer que você recline a sua cabeça no colo dele. Jesus só quer que você recline a tua cabeça no colo dele. É ele que afaga os teus cabelos. Ele tem recolhido cada lágrima que você tem derramado. Ele tem visto o teu choro, ele tem visto a tua angústia. Ele tem visto o teu desespero. Ele tem visto você chorando dentro de um banheiro, escondida, porque você fala, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais o que fazer. Confia. Confia. Apenas confia. Apenas confia, apenas creia. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele não vai jamais largar a sua mão. Apenas creia. Apenas creia. Creia. Ele está aí. Ele está com você. Você vai sentir o toque dele. Você vai sentir o abraço dele. Você vai sentir o amor dele. Em nome de Jesus. Amém? Descansa nos braços do Senhor. Descansa, busca o refrigério. O Senhor quer transicionar pessoas aqui. Amém? O Senhor está transicionando. O Senhor está tirando pessoas de campo de batalha. E o Senhor me mostra pastos verdejantes. Um jardim bem verde. O Senhor me mostra pessoas sendo tiradas, amém? Por anjos. E sendo levada para esse jardim. Apenas acredite. Ele está transicionando. Ele está fazendo. Mesmo que os teus olhos carnais não vejam. Mesmo que ao mundo físico, isso parece que não vai acontecer. No espiritual ele já fez. Porque você vai começar a descansar na presença de Deus. Porque você vai começar a descansar e ter a certeza de que ele é Deus na sua vida. De que ele está fazendo. Ele está fazendo.
Por que que não vai acontecer talvez no físico primeiro? Porque acontece tudo no mundo espiritual primeiro. Todas as coisas acontecem primeiro nas dimensões espirituais. E se você já foi transicionado da dimensão espiritual, é porque logo em breve vai ser transicionado aqui na Terra. Isso é viver por fé. Isso é chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem, porque elas já existem no mundo espiritual. Deus já transicionou. Deus já transicionou. Deus está tirando vestes de choro. Deus está tirando vestes que estavam sendo rasgadas. Deus está tirando vestes que estavam querendo se contaminar novamente. E o Senhor coloca um novo anel de autoridade nos teus dedos. O Senhor coloca em você novas sandálias. O Senhor coloca novas vestes limpas, lavadas no sangue de Yeshua. E elas estão alvas como a neve. Não existe nenhum respingo nelas. Porque o Senhor faz nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, todas as manhãs. Todas as manhãs é um dia a mais e uma oportunidade a mais para mostrar que Deus é Deus na minha vida e na tua vida. Mesmo que aos teus olhos carnais, Satanás fique falando, não está dando certo, não vai acontecer. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Amém? Que Deus abençoe vocês, povo de Deus. Que vocês continuem em nome de Jesus nessa frequência. Não percam esse Kairos. Amém? Eu acredito que Deus fez algo novo aqui. Amém? Que a paz que invade a minha alma, a paz que está dentro do meu coração é de tempos em tempos que eu sinto. E hoje eu sinto a presença do Senhor de uma forma muito palpável. Então não desperdicem. Continuem adorando o Cordeiro. Vocês podem ter experiências sobrenaturais com Ele. Amém? Continua. Continua adorando, continua buscando, continua se santificando, continua confiando, continua declarando. Porque Ele está aqui. Ele está aí. Ele não está restrito a esse celular. Ele está aí. Ele está aí. Ele está aí. Chama a atenção dele, chama a presença dele. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Amanhã nós vamos ler Josué 18 e Josué 19. Amém? Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Amém?